Não dá para falar de terror hoje em dia sem lembrar da editora que basicamente criou o terror em quadrinhos na América e foi influência para todas as gerações que se seguiam, a EC Comics. Referência não só nos quadrinhos, mas também em várias outras mídias, tendo inspirado uma série de filmes, séries de TV, musicais até os dias de hoje, e inclusive tendo inspirado muitos outros autores de terror, como Stephen King, por exemplo, é definitivamente uma das editoras que precisa ser conhecida por quem gosta do gênero. Então fica aí que depois da vinheta eu vou contar um pouco dessa história. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou contar a história da EC Comics, ou AC Comics, se você quiser ser chique. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para saber sempre que eu posto um novo vídeo. Além de vídeos como esse, eu também falo sobre algumas curiosidades e faço vídeos sobre narrativa, escrita e produção de quadrinhos para quem quer aprender a fazer quadrinhos. Bom, a história da EC começou quando a All American Publications, responsável pela criação de personagens conhecidos como o Flash original, Lanterna Verde original, o Gavião Negro, Mulher Maravilha, entre outros, se fundiu com outras duas editoras para formar a editora depois, que ficou conhecida depois, como DC Comics, isso lá em 1944. Como eu comentei naquele vídeo que eu fiz sobre o herói mais antigo da DC. Se você quiser saber mais, dá uma olhada naquele vídeo lá. Spoiler, o personagem mais antigo da DC não é o Superman. Max Gaines, que tinha sido o editor da All American Publication, ele continuou tendo os direitos de uma HQ que era publicada pela All American, que se chamava Picture Stories from the Bible, que era publicado pela editora e que, como o próprio nome em inglês ensinou, eram histórias bíblicas, mas ele tinha os direitos, então ele pôde tirar da editora e levar para onde ele quisesse. Então, ao invés de levar para outra editora, ele criou uma nova empresa com o objetivo de vender quadrinhos sobre ciência, história e Bíblia para escolas e igrejas. Nascia assim a Educational Comics, ou EC. Mas assim, o Max Gaines ele não era nenhum novato, tá? Ele foi um dos pioneiros da produção de quadrinhos norte-americana, E, inclusive um dos pioneiros do formato que hoje é conhecido como formato comic book ou formato comics, E ele fez parte das origens das HQs norte-americanas, com um título bem conhecido entre os historiadores de quadrinhos, que é Famous Funnies, a Carnival of Comics, que é considerada um dos precursores das revistas em quadrinhos nos Estados Unidos. Só que, infelizmente, a carreira do Max Gaines acabou sendo bem curta na EC, porque em 1947 ele acaba sofrendo um acidente de barco e morre. Então o filho dele, o William, acabou assumindo a editora em 1949. Foi ele, o William Gaines, que começou a fugir daquele objetivo original da empresa e testar títulos de quadrinhos mais populares e que fugiam muito da ideia puramente educacional, entre eles o gênero de suspense, terror, a sátira, a ficção científica, criminal e por aí vai. William Gaines acabou contando para essa empreitada com a ajuda de dois editores, Al Feldstein e Harvey Kurtzman, o que foi uma boa porque eles conheciam bem o mercado e conheciam quem trabalhava no mercado e tinham bons contatos. Então eles conseguiram trazer diversos artistas que já estavam ali no mercado e que eram muito bons, como o Frank Frazetta e o Hollywood, para desenhar as histórias. E essas histórias eram normalmente escritas por eles mesmos, pelo menos no começo, Depois, com o tempo, eles contrataram outros roteiristas como Otto Binder, por exemplo. A partir de 1950, William Gaines
começou a usar a abreviatura EC Comics com outro significado. Agora, ao invés de Educational Comics, queria dizer Entertainment Comics. Mas a EC, ela não é conhecida apenas por ter feito sucesso no terror, embora ela seja um gênero do qual ela é muito conhecida, né? Mas ela tem vários outros métodos, não só em publicações, mas na questão histórica mesmo dos quadrinhos. Ela foi, por exemplo, a primeira editora a ter um relacionamento mais direto com os leitores, usando a ideia de receber cartas, né, dos leitores mandarem cartas ao editor e fazer organização de fãs, né, com clubes de fãs e coisas assim. Ela foi também uma pioneira em promover seus artistas como indivíduos, dando o crédito a eles, inclusive incentivando os artistas a assinarem seus trabalhos e desenharem num estilo próprio e não padronizado. Só para vocês entenderem, ser um desenhista ou roteirista conhecido naquela época, botando ali anos 30, 40 e 50, era um privilégio, tá? De pouquíssimos autores aí, entre que a gente pode citar Will Eisner, Bob Kane, Jack Kirby, Joe Simon, mas não tinha muitos, tá? De uma forma geral, era o que a Maurício de Souza Produções fez por muito tempo, até coisa de, sei lá, 10 anos atrás, 9 anos atrás, que era simplesmente não colocar o nome dos autores, né? E a EC não fazia isso. A EC desde o começo ela incentivava os seus desenhistas a desenhar num estilo próprio e a assinar depois no final as suas histórias para dar o devido crédito. Como eu comentei, a EC ela é mais conhecida pelas HQs de terror que publicavam, mas ela variava muito nos gêneros, né? Os gêneros mais populares, além do terror, né, que também era muito popular, eram as HQs de guerra, que se focavam em histórias nada heróicas, que fugiam do americanismo tradicional, as HQs de suspense, que lidavam com temas como racismo, sexo, drogas e o modo de vida americano, sempre com uma pegada meio noir e policial, e as HQs de ficção científica, que contavam histórias que naquela época eram bem inusitadas para o gênero, né? Principalmente comparando com os space operas que outras editoras publicavam, mais voltado ali para o pulp. O que eu quero dizer é que, em geral, não que isso não acontecesse, mas de uma forma geral, as histórias de ficção científica nos quadrinhos não tinham nenhuma preocupação de levantar crítica social, de criticar ou de satirizar a política ou coisa assim, usar a ficção científica para satirizar a política e coisa assim, que foi uma coisa que a EC começou a fazer. E então era uma visão bastante diferente de fazer ficção científica. Para a época, pelo menos. Mas é claro que a gente não pode esquecer da trinca de revistas de terror que eram basicamente os carros-chefes da editora, né? The Haunt of Fear, The Vault of Horror e, a mais conhecida delas, Tales from the Crypt, que a gente conhece como Contos da Cripta e que teve uma série de TV nos anos 90, bem famosa, baseado nesse título. Mais adiante eu pretendo fazer um vídeo me focando só nessas 3 revistas porque tem coisa bem interessante para falar a respeito delas. A EC ela trabalhava muitos temas nas suas histórias, assim, independente do gênero, né? Mas a sátira era de longe a mais frequente. Não só nos títulos mais humorísticos, mas também nos títulos mais sérios. Era muito comum usar sátira, inclusive nos títulos criminais, nos títulos de guerra, principalmente nos títulos de terror. Eles faziam muita sátira política, eles tratavam situações do cotidiano com humor negro, principalmente nas histórias de terror, que eles faziam finais que subvertiam a ideia do final feliz, digamos assim, e que sempre tinha uma veia satírica e assim por diante. Esse apreço pela sátira que todo mundo, né, no staff da EC tinha, acabou dando origem a talvez o título mais famoso da EC, mais ainda do que as revistas de terror, e também de longe o mais duradouro, que foi a revista Mad. Mad é tão popular que é bem provável que tenha muita gente que conheça a revista Mad e nem faça ideia que a revista Mad é originalmente uma publicação da
EC. A Mad foi criada pelo editor Harvey Kurtzman, né, em 1952, com um foco específico na sátira e na paródia, aí focado bem no humor, né. Começou como uma HQ, né, o que eu quero dizer com isso é no formato comic book, o formato padrão de revistas em quadrinhos dos Estados Unidos, mas 2 anos depois ele se tornou uma revista no formato magazine, mas continuou com a mesma pegada. A Mad se tornou muito popular já naquela época e provavelmente isso aconteceu porque aquele era um momento bem propício para isso. No meio da paranoia ali da Guerra Fria que estava acontecendo nos anos 50, não era muito comum que tivesse revistas com teor de sátira política, especialmente crítica, porque a censura aos veículos jornalísticos era um medo bastante constante durante essa perseguição que acontecia, né, essa atmosfera de medo da Guerra Fria. Para vocês terem uma ideia, a Mad foi por muito tempo a revista mais bem sucedida do mercado, que conseguia publicar totalmente sem a ajuda de publicidade. E isso era ótimo para os autores e para os artistas, porque eles podiam criticar sem dó o que eles quisessem, principalmente a cultura de massa, o consumismo e mesmo empresas específicas, sem ter que se conter porque nenhuma delas estava patrocinando a revista. A Mad foi tão bem sucedida através das décadas que sobreviveu ao fim da EC, passou por outras editoras, acabou chegando na DC e ficou lá até a fusão da Warner com a AT&T em 2018, se eu não me engano. A partir desse ponto, a Mad encerrou as atividades, pelo menos em caráter de produção original regular, né? Provavelmente eles de tempos em tempos lançam álbuns ou coisas assim, mas produção nova eu acho que se encerrou em 2018. Mas voltando a EC, apesar do absurdo sucesso, ela não conseguiu sobreviver ao Comics Code Authority. Eu contei a história do Comics Code e como ele surgiu e como ele afetou o mercado de quadrinhos americano em outro vídeo que você pode assistir aqui em cima, né? Mas para resumir aqui, uma confluência de fatores culturais levou a população, o governo e até mesmo especialistas em saúde mental a culparem os quadrinhos pelo problema que eles chamavam na época de delinquência juvenil. O Congresso americano fez uma série de audiências sobre delinquência juvenil amplamente divulgadas pela imprensa, mirando especificamente nos quadrinhos, especialmente quadrinhos de crime, suspense e de terror, que basicamente era o principal ganha-pão da EC. Ninguém da indústria dos quadrinhos quis depor nessas audiências do governo, a não ser William Gaines, o editor e criador da EC. Mas sozinho e sem o apoio explícito de outros editores e criadores, ele não conseguiu fazer muita coisa. O William Gaines e a EC Comics foram provavelmente os maiores prejudicados, porque além de situações e personagens específicos, o código proibia também o uso de certas palavras como horror, terror e weird nas capas de qualquer HQ. Quando, por conta disso, os distribuidores se recusaram, a distribuir muitas das HQs da EC, algumas inclusive das mais famosas e vendáveis, o Gaines acabou encerrando a publicação de suas 3 revistas de terror e os seus 2 títulos chamados Suspense Stories. Tudo isso ainda em 1954. Toda essa treta aí das audiências do Comics Code aconteceu em 54. Para tentar sobreviver, a EC ainda tentou criar outras estratégias, Eles mudaram o foco das revistas para histórias mais realistas, baseadas em realidade. Então eles lançaram 2 revistas, a MD, que era uma revista sobre histórias reais de medicina, e Psychoanalysis, baseada em histórias reais sobre terapia psicoanalítica, Ela também renomeou as revistas de sci-fi que ainda restavam, mas já que as edições iniciais não carregavam o selo do Comics Code, os distribuidores simplesmente não distribuíam. Gaines chegou a enviar as HQs para avaliação do Comics Code ali na finaleira mesmo, meio que a contragosto, assim. E esses novos títulos receberam de fato o selo e chegaram a ser distribuídos, mas aí o estrago já estava feito
e as vendas não foram boas, e daí poucas edições depois essas revistas acabaram sendo canceladas. A última HQ publicada pela EC Comics foi Incredible Science Fiction número 33. Aí o Games até tentou mudar o foco de novo da EC para o que ele chamou de Pictoficção, que é uma linha de revistas em preto e branco com histórias ilustradas. Ele também tentou reescrever algumas histórias publicadas em outras revistas da EC no passado, né, reescrever de uma maneira que se coubesse no Comics Code, mas essa mudança de foco não rendeu, e quando o distribuidor nacional da EC acabou indo à falência por causa de toda essa treta, o Gaines acabou encerrando todos os títulos, com exceção da Mad. Ele não encerrou a Mad porque a Mad, na verdade, era publicado no formato magazine nesse momento, né? E como eu comentei lá no vídeo que eu fiz sobre o Comics Code, o Comics Code ele funcionava, e a jurisdição do Comics Code, digamos assim, era só para o formato comic book, o formato de revistas em quadrinhos. Como a Mad saía no formato magazine, ela conseguiu escapar, digamos assim, do Comics Code. E foi assim que a EC acabou. Ela teve vida curta, se a gente for parar para pensar. A EC que a gente conhece teve apenas 5 anos, mas conseguiu nesse pouco tempo causar um impacto profundo nos quadrinhos americanos. No Brasil, a Mad foi a única revista da EC que teve longevidade. Contos da Cripta chegou a ser publicada aqui no início dos anos 90, mas durou poucos números, uns 4, 5 números só, não lembro certo, mas foram poucos números. E, infelizmente, a gente não teve muitas outras coisas da EC por aqui. Bom, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula de história sobre a EC Comics. Vocês já leram algumas das revistas da EC que tenham sido publicadas no Brasil ou não? E contem aí nos comentários. Até a próxima! Eu queria aproveitar esse vídeo para fazer também uma rápida homenagem ao Otacílio Assunção, mais conhecido como Ota, que infelizmente faleceu em setembro, e ele foi cartunista e por muitos anos ele foi editor da Mad. E todo mundo que cresceu com a versão brasileira da revista Mad lembra do Ota, lembra desse nome e deve muito a ele pela qualidade que a revista Mad teve por um longo período de tempo aqui no Brasil. Então fica aí a homenagem ao Ota e descanse em paz.